Bem-vindos a mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do O Voto, e comigo para comentar tudo o que aconteceu esta semana tenho os meus comentadores residentes, Bernardo Faro, Joana Marques Brás e Gonçalo Sousa. Olá, meus caros, também já se desfizeram das cotas que tinham noutros programas deste género? Não, mas... Não, ainda não. Tem que ir um de nós se dar mediático para depois a seguir os outros lembrarem. É porque eu quero-vos em regime de exclusividade. Mas estou a pensar em entrar no imobiliário. Mas eu quero dar os parabéns ao Luís Montenegro, que as pessoas não sabem, mas ele ganhou o prémio de empregado do mês da Remax no mês de janeiro. Portanto, eu queria dar-lhe os parabéns. Muito bem. Esta tentativa de piada da minha parte vem porque esta semana ficámos a saber que a família do Primeiro-Ministro tem uma empresa de consultoria que levantou algumas questões. Tantas que o Chega apresentou uma moção de censura que será debatida hoje, sexta-feira, e votada no Parlamento. E que à hora em que estamos a gravar ainda não sabemos o desfecho. Mas tem chumbo anunciado. Já sabemos. Tem chumbo anunciado. Ontem a RTP noticiou que o Ministro Castro Almeida vendeu há uma semana uma cota de 25% que detinha numa empresa imobiliária. O Ministro da Coesão Territorial diz ter vendido a sua parte para evitar associações à alteração da lei dos solos. Mas não terá sido tarde demais? Tivemos ainda o primeiro vislumbre do político Gouveia e Melo, com um artigo publicado hoje no Expresso, onde começa logo por revelar aos portugueses que se situa politicamente entre o socialismo e a social-democracia. Gonçalo, começamos por ti. Acordaste hoje para uma nova personagem política ou o artigo de Gouveia e Melo não mudou em nada a ideia que já tinhas dele? Não, nada. O Gouveia e Melo é espertíssimo. Aliás, as pessoas... Quem me acompanha mais sabe que eu não sou nada fã do Gouveia e Melo. Por isso é que fizeste a pergunta, sim. Muito pelo contrário, não é? Mas o Gouveia e Melo é muito esperto, muito inteligente, por várias razões. Primeiro, não se meteu neste farrobodó do Ventura responder ao Marcos Mendes e depois apareceu também a Mariana Leitão, etc. Colocou-se muito à parte. E fez bem porque, estrategicamente, a história dita-nos que quem está à frente não precisa muito de aparecer. E de se chatear. Sim. Marcelo fez isso nas presidenciais, Isaltino Moraes faz isso em Oeiras, ou seja, em terreno hegemónico nem vale a pena chatear-te. E o Gouveia e Melo sabe disso. Aliás, a experiência militar diz-lhe isso. É a parte positiva, talvez, que ele utilizará na parte política. Além disso, olhando para a entrevista e até para o primeiro parágrafo, tu tens aí a folha, não é? Sim, o primeiro parágrafo é muito interessante, porque o Gouveia e Melo, ele pode perceber zero de política, pode perceber zero de teoria política, mas há uma coisa muito interessante, é que eu já percebi nele, é que ele conhece muito bem o povo português. O povo português é muito conformista e é uma espécie de... a hiperbolização da expressão da Maria vai com as outras, não é? Quer agradar a todos. Exatamente. E quando ele diz, situa-me politicamente entre o socialismo e a social-democracia, defende a democracia liberal como regime político. Ou seja, ele aqui coloca não só na sua narrativa política a parte dos socialistas, tentando ir buscar votos ao centro-esquerda no PS, aos sociais-democratas, tentando ir buscar votos ao PSD, e ainda foca aqui a questão da democracia liberal para, das duas uma, não sei se vai tentar puxar votos à iniciativa liberal, duvido aqui, sim, mas utiliza esta narrativa como forma de afastar os críticos de que há e tal autocrático porque é militar na política. Portanto, ele é muito inteligente neste aspecto quando coloca aqui isto. Muito contra a minha vontade, digo isto, mas ele foi muito esperto e tem aqui uma série de chavões políticos que, digamos que, coloca aqui em cima da mesa zero controvérsia. Zero controvérsia. Nada do que ele diz aqui, praticamente, eu ainda terei que ler isto com maior atenção. Gera polémica, não é? Mas nada disto é polémico. Ou seja, ele está a ser muito inteligente. Do ponto de vista estratégico, comunicacional, e eu gosto bastante desta área, sim, o Gouveia e Melo, por muito que me custe dizer, está a ser inteligentíssimo. Não se coloca em guerras internas do ponto de vista dos candidatos presidenciais, exato, nem com Ventura, nem com Marcos Mendes e etc. E ao mesmo tempo, quando dá as suas entrevistas, não diz nada de polémica. Nada, absolutamente nada. E eu acho que essa é a estratégia que ele vai adotar. Equipa que ganha, não mexe. A realidade é que, só para concluir, o Gouveia e Melo, ao estar calado durante 3 anos a nível político, conseguiu ter sondagens que lhe dão quase 30%. Vamos ver agora. Para que é que ele há de mudar? Pois. Se calado tem 30%... Não, mas não pode continuar calado. Mas vai continuar o máximo possível. Ele nem precisa de falar muito. Se ele continuar por aqui, entre socialismo e social-democracia, porque tecnicamente as pessoas, de um ponto de vista geral, em termos politológicos, sabem lá qual é a diferença. Algumas saberão, obviamente, mas genericamente, bolha, politologicamente, até nem é assim tão fácil diferenciar tecnicamente o socialismo da social-democracia. Ou seja, são chavões mediáticos. E ele é esperto e utiliza isso. Muito bem. Joana, tu foste comprar o Expresso às 6h30 da manhã. Ai meu Deus, olha, já aqui a revelar. Para ler, desculpa, não era para dizer não no pode ar. Dizer, pode. Eu tive uma insónia, lá fui eu para a bomba deles ali ao pé da minha casa. Nós falámos disto ontem e a Joana e eu disse logo, vou comprar o Expresso. É de madrugada, quando o exército está cansado, não é? Não, está cansado, cheguei ao pé do senhor, olha, já chegou o Expresso. E ele, sim, então de cá. Ainda nem tinha pago, já estava a abrir esta entrevista. Conta-nos tudo. Bom, isto não é bem uma entrevista, isto é um manifesto que o Gouveia e Melo escreveu e enviou para o Expresso. Pronto. Eu acho que por acaso
levanta controvérsia. Não necessariamente controvérsia no sentido de ele dizer alguma coisa muito chocante, a não ser na segunda página, em que ele fala sobre a dissolução. Mas assim, eu não achei mas é o que está a levantar mais polémica. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa já está tudo a valer agora, não é? E não é isso, se formos colocar, por exemplo, a situação de Santana Lopes... É isso, eu estava a pensar no Jorge Sampaio. Não é? Portanto, não, mas espera, é diferente, porque Santana Lopes não foi eleito pelo povo. Portanto, Santana Lopes o povo não votou em Santana Lopes, o povo votou em Durão Barroso. E, portanto, é normal que quando Santana Lopes vai ocupar aquele cargo, porque o Presidente não convoca eleições, porque dá uma hipótese no fundo, um voto de confiança ao PSD, e depois Santana Lopes começa a fazer coisas, começa a não conseguir reunir consenso e o povo começa a mostrar desagrado. Eu percebo aí. Tu achas que o que ele diz aí, só que não te quero interromper, mas sim. Tu achas que o que ele diz aí é controverso, ou do que ele diz aí é o mais controverso? Não, é o mais controverso, mas eu acho que, ou seja, exato. eu acho que é controverso, sobretudo no meio dos juristas e das pessoas que dão, ou seja, das pessoas que se calhar mais conhecem o sistema português e a Constituição e a forma da distribuição de poderes, que infelizmente não é toda a gente, mas devia ser. Eu acho que há muita gente que isto vai passar ao lado, porque as pessoas acho que nem toda a gente tem completa consciência exatamente dos poderes do Presidente da República, e por isso ele disse isto, e se calhar vai incomodar alguns juristas, vai incomodar alguns comentadores políticos, mas de resto acho que vai passar um bocado ao lado. E depois daquilo que Marcelo fez, que é andar a dissolver assembleias assim como essa Repara, na Primeira República Portuguesa, que já ninguém se lembra, depois do regicídio, temos cerca de 10 ou 15 anos em que nesses 10 a 15 anos tivemos para aí 45 governos. 45. Portanto, em última análise, o Henrique Gouveia Melo pode vir em 10 anos de mandato vir a ter quase tantos governos quanto isso. E 8 presidentes. E 8 presidentes da República. Mas eu queria dizer que a dada altura a Gouveia Melo, e agora não sublinhei porque não sublinho jornais e agora não vou conseguir encontrar isto, é porque o Gouveia Melo diz que ninguém deve ser deixado para trás. É isso, todos contam, ninguém deve ficar para trás. Portanto, está aqui a falar para a esquerda, não é? Está aqui a falar para a malta da esquerda, ninguém fica para trás, está tudo impecável. Mas a seguir diz que o Estado não se deve meter na economia, o Estado não deve cair na tentação de conduzir a economia. Portanto, ele tanto dá uma para a direita como uma para a esquerda, e anda para a frente e para trás e para a frente e para trás. Inteligentíssimo. Portanto, mas acho que isso é controverso, ou seja, no sentido em que eu leio estas palavras e penso, bem, esta pessoa vai mesmo presidir o país, no sentido em que nem sequer é assim tão bom. Ou seja, eu acho que para o povo, não quero dar aqui uma de elitista ou alguma coisa do género, mas ou seja, é normal que a maior parte das pessoas não seja especialista em política. E isso é normal. E ele está a falar para essas pessoas todas. E ainda por cima, nas presidenciais, tu escolhes a pessoa e não tanto o partido. Não é? Sim, não tanto, não escolhes o partido. Isso. Os partidos podem apoiar, mas isso. Claro que sim, mas ou seja, acho que às tantas, eu acho que ele passou um bocadinho a testar de estupidez às pessoas. Eu não consigo tirar esta ideia. Porque ele foi tão básico na maneira como atirou como chavões para cima da mesa, sempre a tirar as coisas para cima da mesa. Acho que foi tão básico a dada altura que me parece que está a passar um atestado de estupidez às pessoas. Está a pensar, isto é suficiente para. Porque vamos lá ver, porque é que o Gouveia Melo vai fazer isto? É suficiente. Pois é isso. E, quer dizer, não sei, espero que não, mas ele ganha com eu isso. tenho esta esperança. Vocês todos acham que ele vai ganhar? Eu tenho esta esperança ainda. Que o Ventura ultrapassa na segunda volta. Não. Mas repara uma coisa. A esperança da Joana é que São Sebastião volta. É aquela Não, mas repara uma coisa. coisa. Eu acho que às tantas, as pessoas andaram durante meses aqui a falar que ninguém sabia o que ele pensava, ninguém sabia o que ele pensava. Então o que é que ele faz? Escreve um manifesto, não é? Na sua cadeirinha super confortável, que se não foi ele a escrever, escreve um manifesto e manda para o Expresso para publicarem. O Expresso agarra e publica. E portanto ele conseguiu calar aquilo que toda a gente andava a dizer sobre ele, que é, não sabemos o que é que o Gouveia Melo pensa, mas a verdade é que não calou se nós pensarmos seriamente sobre isto, porque nós continuamos a não saber o que ele pensa. Mas ele agora já tem um jornal para assinar e dizer não, está aqui. E ele cita Karl Popper. Depois cita. Não é? Sendo a democracia o paradoxo da intolerância. Sendo a democracia tolerante por natureza, não deverá, em defesa própria, permitir ideias e práticas intolerantes sobre o risco de estas comprometerem a própria democracia. E agora, o que é que Mais isto significa? O que é que retiramos aqui deste bocadinho que ele disse? Que vai fazer o quê, concretamente? Ele aqui O que eu retiro disto, Bernardo, malta, exato, quer desculpem, saber. Sim, que não, tens que falar. Eu acho que ele escreveu isto com o ChatGPT. Não digas isso. Não, claro que não digo isso. Mas eu antes de dar a minha opinião relativamente a este tema, sei que a Catarina nos enviou Nós temos aqui um áudio, sim. Pronto. Queres passar a Catarina primeiro e eu fico aqui para o último, senão eu falo agora também. A Catarina não pôde estar presente hoje, mas queria muito comentar o artigo de Gouveia Melo, por isso vamos ouvir. Gonçalo, tens que meter os fones, por favor, para ouvir também o que ela diz. E vou meter aqui. Isto é a primeira vez que eu vou meter estes fones. A Catarina conseguiu fazê-los, a Catarina conseguiu este feito. Por isso é que eu quero que ela fale primeiro antes de eu poder dizer alguma coisa. Vamos ouvir então. Olá a todos,
gostava de deixar em primeiro lugar um cumprimento aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Gostava de estar aí convosco hoje. Infelizmente não é possível, mas não podia deixar de comentar este artigo de Gouveia e Melo, publicado hoje no Expresso. Vocês certamente já terão dito muita coisa e, portanto, eu gostava só de me focar aqui no ponto que me chamou mais a atenção, que foi a questão da dissolução do Parlamento quando houver um desfazamento, ou seja, quando o Governo, no fundo, não cumprir as suas promessas eleitorais. Isto chamou-me a atenção porque é particularmente grave. Gouveia e Melo não é sequer um candidato, não é sequer presidente e já está a extravasar as suas competências enquanto tal, enquanto Presidente da República. Porquê? Porque o Presidente da República português é um cargo destinado a representar institucionalmente Portugal. Não é um cargo dotado de um cunho político. Nós temos outros órgãos para isso. Nomeadamente, quem está destinado a avaliar politicamente a atuação do Governo é a Assembleia da República, é o Parlamento. E não é por acaso que, lendo o artigo de Gouveia e Melo, quando fala da democracia e dos órgãos da democracia, Gouveia e Melo fala tão pouco do Parlamento. Ele parece estar a querer esquecer-se de propósito que este órgão existe e estar a chamar a si as competências dele. Quando Gouveia e Melo se propõe fazer este juízo de saber se o Governo está ou não a cumprir as promessas eleitorais, está a usurpar poderes da Assembleia da República e por isso simplesmente não o pode fazer, não lhe compete. E isto só mostra, para mim, mais uma razão pela qual eu não vou votar em Gouveia e Melo. A ideia que ele tem da Presidência da República é uma ideia errada. Ele vê-se como, no fundo, um monarca. É o que ele gostava de ser, com mais poderes do que aquilo que tem realmente. Talvez seja por isso que ele quer tanto ser Presidente. Mas, se calhar, devia ir perceber melhor quais é que são realmente as suas competências. Porque não são aquelas que ele acha que são. Portanto, Gouveia e Melo não pode dissolver o Parlamento com base num juízo político deste estilo. Sobre isto, é verdade que o nosso legislador constitucional não especificou da forma como devia em que situações é que o Parlamento deve ser dissolvido pelo Presidente da República. Talvez ele esperasse que houvesse bom senso. A verdade é que o critério que Marcelo Rebelo de Sousa usou, eu também sou crítica dele, mas apesar de tudo, sempre era um critério mais razoável do que este que Gouveia e Melo se propõe. Este critério de Gouveia e Melo é um critério que é, no fundo, uma escolha 100% política à qual ele não se pode dar o luxo de ter. Essas não são as suas funções e, portanto, para mim, mais uma razão para não votar em Gouveia e Melo. Muito bem, ficámos a saber que este artigo não mudou nada na opinião da Catarina, não é? Em relação a Gouveia e Melo. Bernardo. Isso. Ora, eu tenho aqui duas coisas que me parecem importantes de retirar deste artigo dele. Artigo manifesto, chamemos-lhe como queremos. A primeira é dar a nota que nós estamos hoje a viver um mundo de tal modo polarizado que um manifesto que é puramente senso comum passa a ser de repente alvo e nota de comentário político, não é? Portanto, isto é senso comum. O que ele ali diz e escreve é: eu tudo farei para garantir que que a democracia se mantém, portanto, em última análise. E foca-se ali, como o Gonçalo há bocado dizia, em vários chavões, todos muito vazios. E vai buscar vários eleitorados. Exatamente, vai buscar vários eleitorados e tenta-se posicionar com esta postura centralista e agregadora, sem dúvida alguma também. Mas, e eu queria só tocar aqui também neste tema da dissolução da Assembleia, que é: nós hoje estamos a viver tempos de intenso populismo e numa lógica onde um Presidente da República vem de antemão logo assumidamente dizer que até vai deitar abaixo aqueles que não cumpram, eu não sei o que é que ele está a fazer. Se está a incentivar mais a um discurso de populismo, onde então vai ser tudo, ou seja, gerir países vai passar a ser sobre resolver problemas em primeira análise e, portanto, isto vai ser um Excel para toda a gente,
ou então, ao contrário, eu não sei se ele não está aqui com isto a querer dar aso àquela que é a tirania das massas, como John Adams falava e Stuart Mill também, que é, ok, então vamos andar aqui todos atrás de quem é que efetivamente promete e vai dar um bocadinho mais. Parece, em certa medida, que é género o que Trump fez com Elon Musk, que é género, eu vou vender este pacote, que é este pacote meio absurdo com estes chavões, que é o que Trump faz, e depois vai buscar um homem com uma imensa capacidade de execução e de operações para garantir que cumpre, não é? E, portanto, independentemente de ele estar mais ou menos errado, independentemente de poderem haver outras casas, outros poderes executivos, legislativos, seja como for, e ou até vozes se oporem, pronto, importa é que se cumpra. Portanto, não sei, isto a mim pareceu-me um bocado estranho, este manifesto por parte dele. De todo modo, volto a dizer, e só quero deixar esta nota, o conteúdo em si é de tal modo básico e de senso comum que eu não vejo razão para eu próprio não votar. Portanto, isto é o que um avô diria a um neto, do modo como um neto deve viver a vida. Sabe acolher todos os outros, trata-os com respeito, independentemente de onde vêm, para onde vão, independentemente do modo como pensam, aprenda a dar-te com todos, e é o que o Gouveia Melo vem fazer, é exatamente isto. Ele vem dar um abraço da paz a toda a gente, vestir todas as bandeiras de moderador, todos. não é? É um moderador. Sim. Mas é a função do órgão de soberania. É a função dele, sim. Eu vou um bocado mais longe. Eu vou um bocado mais longe. Eu acho que não é só de ser um moderador, sim, a verdade é assim que está circunscrito que deva ser. Acho que também deve ter aqui um papel muito forte em termos da diplomacia. E acho que hoje em dia, e com a atual conjuntura internacional, ainda mais. Mas pronto, portanto, só deixar aqui esta última nota relativamente a Gouveia Melo. Eu queria só dizer que adorei ouvir-te falar de Trump agora, dizeres que o Trump tem uma série de ideias que não são Deixa-me só dizer uma coisa relativamente a esta parte da dissolução do Parlamento. Eu acho que o Gouveia Melo não foi tão politológico quanto isto. Eu acho que foi mais aproveitamento eleitoral quando ele fala no primeiro parágrafo da questão do socialismo e da social-democracia, centrão. Mas ao mesmo tempo diz democracia liberal para não o acusarem de ser autocrático. E nesta questão de se o governo não cumpre as coisas, eu mando abaixo o Parlamento, dissolvo o Parlamento, é para ir buscar algum eleitorado ao Chega que também gosta do Gouveia Melo. Olha, eu e uma frase para te ajudar, que é: a prosperidade só se materializará numa economia de mercado livre. Liberais, vamos embora. Não é liberais. Não é liberais, mas é tudo que está à direita do espectro do PSD não riista, portanto, tudo que está de Rui Rio para a direita. Ele vai buscar, onde ele consegue ir buscar, ele mandou chavões a todo o lado. Esta da dissolução do Parlamento ao antissistema, não digo às pessoas do Chega, mas ao antissistema, ao pessoal que não se revê, até alguns abstencionistas. Eu acho esta jogada particularmente bem feita, muito inteligente. É de alguém que está há semanas a ler o que é que dizem sobre ele. Acham mesmo que foi ele? É relativamente indiferente. Eu não quero ser chato, mas mal estaria o Trump se é ele quem escreve tudo. Mal estão os representantes e candidatos, são eles quem escrevem. Há pessoas que escrevem e que trabalham para isto. Mas portanto, isso é independentemente seja como for, ele pode até ter alguém que está a trabalhar eu até a acho campanha, que foi ele. E é um excelente posicionamento. Mas não aprovava se não concordasse com o que está lá escrito. Isso é importante no sentido em que as pessoas votam nele, ou as pessoas que querem votar nele, porque é a figura do Gouveia Melo e aquilo que ele transpareceu na altura do Covid e que está a continuar sempre a regressar a esse sítio, não é? Por isso as pessoas votam na pessoa. Sim, tanto que é logo o alvo do terceiro ou quarto parágrafo é precisamente voltar a vender a Gouveia Melo com a pessoa que esteve à frente de toda a organização logística durante o tempo do Covid. Isso é a razão que me leva a não votar nele, mas pronto. São opiniões, mas é o que é. Passando agora às recomendações, vou pedir ao Bernardo, à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua sugestão da semana. Bernardo, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Olha, Vasco, eu desta vez vou sugerir um livro chamado Quatro Ismos. Isto aqui é um livro do William Ebenstein, é um livro relativamente antigo, e numa fase que é esta que nós estamos todos a viver, onde se atiram os fascistas para um lado e os ditadores para o outro e os comunistas para aqui e para ali também, convém as pessoas efetivamente sentarem-se a rever alguns conceitos básicos e também até aquilo que foi o impacto ao longo da história. E portanto isto aqui é um ensaio filosófico-político sobre o que é, estes vários termos na sua gênese, e dois, como é que eles depois foram expressando do bom ao mau, ao péssimo e ao horrível. E portanto deixo aqui este livro, Quatro Ismos. Muito bem, obrigado Bernardo. Joana? Eu vou recomendar um espetáculo de teatro que se chama Um País que é a Noite, e está no Teatro Trindade, em Lisboa. Está entre 6 de fevereiro e 23 de março, já abriu novas datas, porque as primeiras já esgotaram todas. Não consigo garantir que as segundas já tenham esgotado também. E é um espetáculo ou seja, na verdade é um diálogo ficcional entre Sofia Melbrenner e Jorge de Sena, antes, na véspera de Jorge de Sena ter fugido para o Brasil. Portanto, é a partir de textos deles e faz um retrato desta altura, portanto ali em 1959. Muito bem, obrigado Joana. Gonçalo?
Eu, Vasco, sabes, o meu meio é o YouTube. Portanto, vou recomendar algo do YouTube porque E agora a rádio também. A rádio também, exato. Mas também está no YouTube, portanto não se Sim, esqueçam, verdade, se estiverem aí no YouTube, metam like, muito Exato. importante. Subscrevam. Muito importante. Mas a segunda temporada do conteúdo do Batáguas voltou. Portanto, voltou há uns dias, não sei se foi. Já foi há uns diazinhos, mas acho que ainda não tínhamos feito o programa. Portanto, recomendo vivamente. Aquilo está a giro. Muito bem, obrigado, meus caros. Não tivemos tempo para falar disto na primeira parte, mas queria saber a vossa opinião sobre esta manobra ou não de distração do Chega em apresentar uma moção de censura ao governo de Luís Montenegro. Joana, o que é que achas disto tudo? Claro que foi uma manobra de distração e é tão óbvio, tão óbvio. Eu fiz tão a pergunta, óbvio. não quero estar a supor nada. Mas... Não, mas é tão óbvio que chega a ser um bocado. Chega a ser ridículo, na verdade. Ou seja, André Ventura tem andado a ter uma série de baixas, não é? Nos seus, não só nos seus deputados, mas também nas pessoas que estão de alguma maneira ligadas ao partido e em algum tipo de cargo, seja distritais, seja o que seja. E eu acho que o povo está ligeiramente, infelizmente, habituado a ouvir escândalos de corrupção, burla, dinheiro, tudo que tem a ver com propriedade. Agora, quando o crime começa a ser, ou quando o escândalo começa a ser abuso de menores, ou coisas tão absurdas e bizarras como roubo de malas, eu acho que as pessoas começam, já não passa tão ao lado. E, portanto, André Ventura, neste momento, é um partido, pois, porque é mesmo, não é um bom partido, mas tem um partido completamente vazio de pessoas e, portanto, ele está sozinho e ele não está a conseguir lidar com isso porque não consegue gerir os escândalos políticos que na verdade, ou seja, estes casos de abuso de menores ou de suspeitas de abuso de menores ou de coisas bizarras saem muito fora daquilo que é o espectro habitual da gestão de crise no mediatismo político. Portanto, ele não está a conseguir saber gerir isso. O que é que ele vai fazer? Abafar o caso. Vai abafar o caso, manda uma moção de censura para cima da mesa. Ou seja, é normal, ou seja, é aquilo que está, as notícias que saíram sobre Luís Montenegro realmente deixam aqui um bocadinho. Pois, eu ia te perguntar, isto é só um fé de ver ou é realmente. Eu também acho que, ou seja, o Primeiro-Ministro. Há perguntas a fazer. Ele não faz parte da empresa. Mas fez, não é? Exato, temos aqui dois temas, não é? O Secretário de Estado. Com comunhão de Exatamente, e são os filhos. Ok, mas temos aqui o Secretário de Estado, que era a autarca numa autarquia que foi muito relevante na altura em que Luís Montenegro era advogado numa sociedade de advogados e aquele autarca era muito importante para a sua sociedade. E até levanta-se aqui o véu se houve uma troca de favores ou não. Bom, há que se investigar isso primeiro, antes de se colocar para cima da mesa. E atenção, eu parece que aqui defender Montenegro, não estou a acreditar. Não, nós sabemos que não, mas em relação à empresa. Em relação à empresa, ou seja, a empresa não é dele, ou seja. Eu não sei, tem que primeiro haver um caso, ou seja, primeiro tem que se perceber se realmente a empresa está a fazer alguma atividade económica fora da linha e a tentar haver aqui alguma usurpação de poderes ou tentar beneficiar aqui com algum tipo de cargo que o Luís Montenegro tem, se há algum favorecimento de troca de favores. Se existir isso, sim, então tem que se fazer, tem que se investigar o Primeiro-Ministro. Agora, ele tem família e a família dele também faz coisas, ou seja, claro, é normal que sim, senão ninguém não é Primeiro-Ministro. Tem que ficar parados só porque o pai é Primeiro-Ministro. Exato, e a única coisa que eu critico aqui o Primeiro-Ministro é ele não ter vindo falar. Portanto, é um Primeiro-Ministro que em novembro convoca uma conferência de imprensa para dizer que há uma sensação de insegurança, não é? Para não dizer absolutamente nada, a não ser que há uma sensação de insegurança. Portanto, é um Primeiro-Ministro que não se coíbe de falar sobre coisas completamente que têm apenas uma agenda política dele e de repente, quando há aqui este assunto, não vem falar. Se ele tivesse vindo falar, ainda conseguia desarmar mais o Chega e não o fez. Ele disse que estava no Brasil quando voltasse. Está em Brasília. Sim, temos aqui um manifesto do futuro Presidente da República, não é? Portanto, pôr um vídeo, exato. Fez videochamada para estar em reuniões sobre a Ucrânia. Montenegro já veio dizer que vai falar hoje à tarde também, portanto, sobre o tema. Durante o debate, sim. Mas não sei se durante. Há quanto tempo é que isto rebentou? Uma semana? Deu tempo para se falar sobre isto durante uma semana. Se ele tivesse falado logo no início, se calhar não tinha dado tanto palco ao Chega. E há ali clientes que ele ainda não vai revelar quem são, valores avultados que ele ainda não explicou. Mas vamos esperar agora pelo debate. Acho que está só a ajudar o Chega e tendo em conta que é um Primeiro-Ministro que fala sempre sobre tudo e até coisas que não têm assim tanta relevância, portanto. Mas Gonçalo, é um fé de ver isto ou não é um tema de preocupação? Não acho que seja um fé de ver, acho que é um tema de preocupação. Agora, não acho que a moção de censura se justifique, já explico porquê. Esta circunstância com o Luís Montenegro é um pouco diferente da do Hernani Dias, há aqui uns contornos diferentes. O Hernani Dias constituiu as duas empresas imobiliárias que criou já como secretário de Estado e dias antes de aprovar ou executar a lei dos solos. Exatamente. Portanto, aqui é um pouco diferente porque o Luís Montenegro, esta empresa que ele tem, a Spuniviva, como é que se nem chama? sei o nome, é um nome Pronto, estranho. Mas esta empresa que ele tem foi criada em 2020, ou seja, há 5 anos nem sequer ele era presidente do PSD. Ele desfaz-se da empresa quando vai
para a liderança do PSD, nem quando vai para Primeiro-Ministro, até é antes. Exato. E a última atividade da empresa é dias após ele se ter tornado Primeiro-Ministro, que é 9 de Abril. Ele toma posse a dia 2, se eu não estou em erro, mais os ministros, os secretários de Estado é mais tarde, mas a última atividade, creio que é a 9 de Abril. Ou seja, é um contorno um pouco diferente. Ele não cria a empresa propositadamente para beneficiar do Lei dos Solos, e o contexto temporal afirma-nos isso, tendo em conta a diferenciação que existe no caso do Hernani Dias. Deixa-me só dizer uma coisa, Gonçalo. E o secretário de Estado estava precisamente naquele tipo de área de atuação. Certo. Ou seja, é completamente diferente de um secretário de Estado que atua numa área específica, claro, e tem uma empresa naquela área específica, sim, que queria não depois era um tomar acaso. posse. Não ou era seja, um acaso. diferente é o Primeiro-Ministro, que tem área de atuação, ou seja, que toca em todo o lado. Sim. Não é? Sim. E isto depois para dizer, agora, há essa diferenciação, eu compreendo, mas o Luís Montenegro está casado com comunhão de adquiridos. Ou seja, toda e qualquer atividade de adquiridos após o casamento será, isto depois até pode ter a interpretação de que Luís Montenegro, ao vender a empresa à mulher, está a fazer um negócio com Luís Montenegro. Pois, exato. Porque há a comunhão de adquiridos, ou seja, Sim. ele faz um negócio com ele próprio. Esta é uma das interpretações. Também há outra interpretação, que diz que, por essa ordem de ideias, a mulher e os filhos do Luís Montenegro estão muitíssimo limitados de um ponto de vista geral para fazerem qualquer tipo de negócios na sua vida pessoal e privada. E isso também é plausível. Por isso é que eu acho que a moção de censura aqui, se isto é de ser escrutínio máximo, completamente, e concordo com a Joana quando diz que o Luís Montenegro não ter vindo a público de ser esclarecimentos, acho que é vergonhoso, acho que é uma vergonha, e dá razão ao Chega na crítica que faz, não é? Portanto, agora eu acho que a moção de censura não se justifica por duas razões. Primeiro, ainda não foi investigado, ou seja, a apresentar uma moção de censura, por exemplo, o Vítor Scária tinha uma PEN, vamos imaginar que o António Costa ainda estava no governo, e o chefe de gabinete dele tinha uma PEN, que teve, não é? Com dados de malta do CIS e não sei o quê, agentes secretos e não sei o que mais. Por exemplo, isso está confirmado completamente, não é? Se apresentasse uma moção de censura relativamente a isso, eu aí compreendia porque está aprovado. Agora aqui nós ainda estamos em suspeitas, há diferentes interpretações jurídicas da lei e eu acho que pode ser uma precipitação. E eu acho que o Ventura também já percebeu isso, porque o Ventura ontem à tarde já veio dizer que se o Montenegro apresentar os papéis e não sei o que mais, tarde, não é? até X horas, Sim. Pronto, até o plenário começa às 3, não é? 3, sim. Retira a moção de censura. E isso dá logo o indício que ele talvez tenha percebido que, ok, uma moção em suspeita é complicado, porque depois imagina que não é. Estás a ver? Depois imagina que há uma justificação jurídica para aquilo ter acontecido. E a esquerda já vai dizer que vai votar contra, por isso não, sim, ou ou já seja, sabe que não passa. Eu claramente é condenável, eu quero que se investigue, eu quero esclarecimentos do Primeiro-Ministro, porque acho que é efetivamente perigoso se não houver esclarecimentos. Mas a moção de censura foi mesmo uma Mas eu acho que a manobra moção de de censura, porque eu acho que a moção de censura tem que ser utilizada em casos graves, não é? Por exemplo, se houvesse buscas, porque o Primeiro-Ministro estava claramente indiciado de casos de corrupção em cima, esquemas e não sei o que, não sei o que mais. Comprou imensos terrenos rurais, imagina. Sim, não é o caso até agora, imensos terrenos Sim, ou rurais. seja, eu acho que a moção de censura não é para ser banalizada. Claro. Eu acho que é para ser utilizada num caso que efetivamente se justifique perentoriamente. Não é uma suspeita, é um caso mesmo concreto que se diga, epá, não, isto não pode. Gonçalo, mas eles não fizeram a moção de censura porque queriam realmente não, usá-la com o propósito. Vamos à outra parte, não me prendo. Sim, não me quero alongar muito. Agora vamos à outra parte. O André Ventura faz isto claramente como um desvio de atenções daquilo que está a acontecer. E é política, é jogo político. Faz parte, não me surpreende. Agora, se eu acho que se justifica. E é logo aí que eu fico logo com a pulga atrás da orelha. É que sim, surpreende-me, lamento imenso informar, mas surpreende-me imenso que uma pessoa eleita para representar 50 deputados e ter 1 milhão de votos use armas de arremesso desta dimensão como uma moção de censura a um governo só porque há aqui qualquer indício de que o Primeiro-Ministro possa ter uma empresa com qualquer atividade para justificar. Enfim, claro que não, mas aí é que está a brincadeira. É isto de repente, quer dizer, o Ventura parece o Batman do século XXI na Assembleia da República que usa aquelas bombinhas de fumo para tentar fugir da cena. Lamento, acho que isto não é um modo de fazer, mas uma vez mais, por mais que o espaço ideológico em que o Ventura se posiciona tenha muito comum com aquilo em que eu acredito, o modo como ele faz e a forma como ele faz, seja o que quer que ele vai fazendo, ele dá pontapés, calinadas seguidas e só sempre faz tudo para que eu nunca em algum momento venha a votar nele. Portanto, mas enfim. Pronto, Bernardo, tens os 4 minutos que me pediste. Sim. Montenegro, antes de mais, e antes de entrar nesse tema, portanto, Montenegro, eu sei que ele entretanto já fez algum comentário, não para justificar relativamente a isto, mas que a composição da empresa terá sido inicialmente para que ele, herdando propriedades, pudessem através da empresa ser geridas. Certo. E portanto, naquilo que ao imobiliário diz respeito, 700 mil euros, que é quanto a empresa tem faturado em 5 anos, não me admira nada que ele pudesse ter recebido 3 ou 4 casas entre ele e a mulher, tivessem posto tudo numa empresa e que depois vendem 1 ou 2 casas e rapidamente se chega com os valores atuais do mercado imobiliário em Portugal a 700 mil euros em 5 anos.
ano. Eu vi no Observador que o Primeiro-Ministro tem tranquilamente. 54 propriedades. Exatamente, portanto, alguém que tem 54 propriedades, eu não faço ideia de onde é que elas vêm. E isto a mim também não me diz respeito nesta fase, a menos que depois se venha a provar que há aqui algum tema. O magnata do imobiliário, não é? Pronto, magnata do imobiliário. É ele e o Partido Isso é Comunista piada, em Portugal. São os dois ao mesmo nível, Exato. portanto está Mas tudo o Partido bem. Comunista não é uma pessoa singular. Pois não, o PCP roubou-os mesmo. Aqui não. Não. Mas bem, Não. posso dar A coisa. Cota Foi Rock o disse que PCP este governo era o governo Remax. É, exatamente. Remax. E tudo o que foi roubado a já questão foi aqui, a julgado. questão aqui é mesmo tentar perceber de onde é que isto vem, de onde é que estas casas efetivamente vêm ou não. Estamos a falar de uma empresa que há muito tempo que já não estava nas suas mãos, portanto, reparemos que se ele estivesse a tentar esconder algo, eu acho que ele não teria parado para pensar tanto, quer dizer, em 11 meses. Que raio de esconder seja o que fosse. Alguém que lhe vai apanhar uma empresa que está em seu nome em 11 meses, é óbvio que isto seria sempre uma questão de tempo. Portanto, eu não me acredito muito relativamente a este tema. Bernardo, para mudar de tema, que tu querias aqui apresentar uma... Sim. Conta-nos tudo. Portanto, eu estive, não sei se sabem, portanto, não sei se alguém aqui segue, eu sigo coincidentemente Tom Slater. Tom Slater é um membro do Labour Party, portanto, o Partido Trabalhista Britânico, e que esta semana em Cambridge Union, que é basicamente um ponto de encontro onde várias moções vão sendo discutidas e aprovadas, ele levou lá um tema a propósito de uma moção que a casa Cambridge Union pretendia então aprovar, que era de chamar Donald Trump um fascista do século XXI. Isto gerou muita polémica, sobretudo em redes sociais, nomeadamente até o Twitter, e é daí que eu então vou buscar aquilo que foi o seu discurso para, de uma base inspiradora, trazer aqui não só pegar naquilo que são alguns dos pontos que ele pega, que é precisamente que esta direita moderna populista não pode ser chamada e não deve sobretudo ser chamada de fascista, mas também apelar aqui no final a que haja aqui um julgamento. E portanto eu dediquei já uma hora a isto, mais ou menos uma hora e meia, em que escrevi aqui algumas palavras inspiradas naturalmente naquilo que Tom Slater diz, portanto aqui parte da estrutura não é minha, e portanto só deixar aqui assim muito rapidamente. Portanto, aquilo que Tom Slater começa por precisamente mencionar 3 nomes ou 2 nomes que eu acho que são muito importantes. Quando nós falamos de fascismo, eu acho que as pessoas se esquecem de Benito Mussolini. As pessoas parece que se querem esquecer de Adolf Hitler. Com estes dois, logo à partida, estamos a falar de milhões de pessoas que foram sendo mortas ao longo de anos. Gente que procurou, através do silenciar dos mídia, partidos únicos, campos de concentração e de extermínio, matavam aliados só porque eles os traíam e matavam-nos fuzilando-os em praça pública, tomaram posse de governos e depois recusaram-se a sair de lá, paramilitarizando então estes governos e impondo a sua lei à força. E, portanto, isto é o fascismo. Isto, para lembrar a toda a gente, é o que foi o fascismo na história. E, portanto, eu quero pegar nisto também que... foi o fascismo em Portugal. E o fascismo em Portugal Não teve teve nada a ver e não façamos essa comparação. Joana, desculpa, eu dou-te um livro de história se quiseres na próxima sessão. Não em nada se comparou, em nada se comparou e não é condescendência. Mas se quiseres voltamos aos comunistas, que era aí que eu queria chegar. O fascismo não é muito bonito nós chamarmos... Não é só um ditador, o fascismo. Não concordava que Salazar era fascista. Também, podem concordar ou discordar, mas nós temos um artigo na Constituição que impede partidos fascistas por causa de também Salazar. A nossa Constituição está que Portugal deve caminhar para aquilo que é uma imposição de um caminho socialista, e por isso é que a direita há quase 5 décadas procura maiorias absolutas. Mas bem, exatamente, obrigado, Gonçalo. Mas bem, portanto, voltando aqui a uma nota atrás, que é, mas eu digo que é não só pequeno e infantil chamar de fascismo esta direita populista, esta direita moderna populista, como é de igual modo também chamarmos de comunistas àqueles que numa esquerda mais extrema tentam propagar as suas ideias e aquilo que é aos seus olhos um progresso da construção da sociedade e da economia. Porque se nós formos àquilo que também foram os comunismos de Mao Tse-tung na China, ou de Stalin, de Lenin, ou de Fidel Castro, que pessoas à esquerda deste país tanto gostam de lhes dar os parabéns e várias vezes e repetidamente ao longo da nossa história democrática lhes vão sempre dando a mão, a malta também se esquece que estamos a falar de 60 milhões de mortos ou mais para defender estes valores. E portanto, aquilo que eu aqui queria puxar rapidamente, puxando novamente ao tema de Tom Slater, e quem quiser depois que vá ver, que foi efetivamente uma participação muito interessante de 10 minutos, aquilo que eu acho é que sim, eu acho que é um exagero estarmos a apelar a esta direita populista e moderna de que são fascistas, ok? E acho que isto é sem dúvida a prova de que a esquerda
democrática se esgotou na sua narrativa, porque ao final de tantos anos a bater em direitos, hoje olha para uma direita moderna que acolhe os direitos das minorias, acolhe os direitos LGBT, até o Papa Francisco já veio procurar um diálogo de inclusão relativamente a estas matérias, olha para uma direita que procura um crescimento económico sustentável, atendendo àquilo que é uma crise ambientalista em que todos vivemos, que durante tanto tempo eram bandeiras de esquerda. Uma vertente pós-liberal. Uma vertente pós-liberal. Para fechar, Bernardo? E portanto, para fechar, aquilo que eu quero dizer, e é mais ou menos isto com que eu quero concluir, que é chamar esta direita moderna populista é um exagero naquilo que chamá-la de fascismo é, do mesmo modo que a chamar de comunismo ou de comunistas àqueles que numa esquerda mais radicalizada se procuram enquadrar. No entanto, digo, e acho que é aqui que eu quero mesmo encerrar, que é, de cada vez que agora pessoas da direita à esquerda estão a querer se mobilizar, sobretudo agora com campanhas autárquicas, depois presidenciais e assim sucessivamente, antes de encontrarem nos extremos a narrativa sobre a qual querem trabalhar, procurem nos partidos moderados, num PSD ou num PS, numa iniciativa liberal ou até o LIVRE do Rui Tavares, que são partidos moderados que não só têm respeito à tradição como às instituições, que defendem muito daquilo que estes outros partidos de extrema defendem, mas com uma narrativa moderada. E, portanto, era aqui que eu queria concluir. Como é fácil chamar e andar sempre com estas palavras para a frente e para trás, mas que efetivamente não deixem de se manifestar e de estarem ativos civilmente. Recomendo o episódio com a Rita Matias, onde falámos exatamente sobre isto e onde exatamente falámos sobre o facto de não poder banalizar a palavra fascista, tal como não podemos banalizar a palavra woke, e também é muito difícil quando nós começamos a dizer que Portugal não foi uma ditadura fascista. Gonçalo, 30 segundos para fecharmos. Tens alguma coisa a dizer sobre isto que o Bernardo disse? Não, concordo plenamente. Aliás, concordo plenamente. Até porque eu acho que um dos grandes problemas sociais em Portugal neste momento e no mundo ocidental é as pessoas não saberem dialogar. E isso vê-se nas redes sociais. Eu às vezes vejo comentários nas redes sociais de pessoas que discutem de uma forma totalmente intensa, parece que se vão divorciar, porque discordam de uma opinião em política externa ou ao nível de um tópico fraturante. Sim, é demais. E isso não é a índole democrática. Eu posso discordar de ti ou posso discordar da Joana, mas a seguir a isso está tudo bem. Nós felizmente ultrapassámos a realidade em que, por termos discordâncias de opiniões, não vamos para campos de concentração ou somos perseguidos por X ou Y em termos de líderes políticos. Sim. E eu acho que isso é algo que nós devemos dar graças todos os dias e continuarmos a aproveitar. Quer eu seja alguém mais conservador ou proto-libertário ou à direita radical, quer eu seja mais de esquerda radical, progressista ou ambientalista, seja o que for. E isso é a grande vantagem. Deixa-me só concluir que é, de cada vez que nós chamamos estes partidos de direita moderna e populista ou aos partidos de esquerda modernos e progressistas de fascistas ou de comunistas, estamos a incorrer dois grandes problemas. O primeiro é não estamos a ter qualquer solidariedade ou empatia com as vítimas que sob estes regimes totalitários ao longo dos anos, ora se escaparam para proteger a vida ou então foram mortos, sem qualquer perdão. E segundo, estamos a evitar que quando ameaças como o verdadeiro fascismo, o comunismo ou uma qualquer outra coisa que entretanto se venha a criar começarem a surgir, ninguém vai ver, porque vamos estar todos a apontar para o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau que há de vir e de repente o lobo mau está deitado na nossa cama e que ninguém o quer ver. Um fascista não é só uma pessoa que arrasta pessoas pelo chão e as mata e as arrasta, ok? Sim, mas é esse equilíbrio que eu estou aqui hoje a propor. Não, porque isso também é perigoso, Bernardo. Também é perigoso tu só poder chamar fascista a uma pessoa que faz coisas completamente escabrosas. Ou seja, os sistemas políticos e as ideologias políticas também são um espectro. E, portanto, quando tu dizes que só é fascista o Hitler ou o Mussolini, eu não estou a perdoar ninguém, Joana, muito menos os discursos de ódio, de xenofobia, de racismo, de exclusão. Mas tudo bem. Não estou. Temos mesmo que fechar. Mas pronto. Eu não vejo os políticos da nova esquerda radical ou da nova direita radical a defender matar malta e arrastá-las pelo chão. Claro que não. Não, mas aquilo não é. Nem de um lado nem do outro. Aquilo que o Bernardo tinha falado. Desculpa, querem continuar para o podcast? Obrigadíssimo. Não temos tempo. Pronto, exato, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Bernardo Faro. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.